Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos prontos para continuarmos a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Vamos ao tema de hoje, nossas desculpas, ideias falsas. Olha, eu quero dizer para você que Jonas tinha uma grande lição a aprender. A lição de que de Deus ninguém se esconde, né? Onde que você vai, que Deus ali não esteja presente? Bem poderia Jonas ter lido o Salmo 139, né? Mas ele achando, por alguma razão, que poderia fugir da presença de Deus, ele compra uma passagem lá em Jope, entra naquele barco e vai para Tarsis. E diz a Bíblia que todas as coisas pertencem a Deus. Salmo 24, verso 1, nos diz claramente isso, né? Fala lá que a terra, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Eu quero dizer para você que as ondas eram de Deus, tanto quanto eram os ventos. Então Deus mandou uma grande tempestade e essa tempestade foi suficiente para amedrontar aquelas pessoas que estavam naqueles barcos. Naquela região, é interessante, né, que Jonas sai do meio de um povo que tem Jeová como Deus e vai para o meio de um povo onde eles adoram outros deuses pagãos. Olha que interessante. E naquela região eles acreditavam que haviam vários deuses e que esses deuses controlavam territórios e regiões diferentes. E eles acreditavam que os mares eram o território caótico dos demônios. Quando a tempestade estava violenta, eles fizeram o que eles estavam acostumados a fazer e acreditavam ser uma atitude eficaz. Vamos fazer um sacrifício para apaziguar a ira dos demônios. Então, adivinha o que aconteceu? O próprio Jonas se candidatou, né, para ser o sacrifício. Me jogue no mar, diz a Bíblia. Será porventura que Jonas, profeta do Senhor, também estava influenciado pelas crenças tradicionais do seu tempo? Olha, é uma pergunta interessante. Muito bem. Jonas foi jogado ao mar. Diz a Bíblia que Deus, por misericórdia, lançou ou chamou um grande peixe, né? Porque o peixe também pertence a Deus. E o peixe foi lá e tragou Jonas, ou seja, engoliu Jonas e ele passou ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E lá dentro do ventre, ele faz uma belíssima oração, que está aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, que nos diz assim, ó: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Olha, tá vendo? Diz a Bíblia que ele, de fato, se voltou para Deus e se lançou em oração. Senhor, eu estou aqui. O Senhor me poupou de alguma maneira, porque tem um propósito. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí no verso 7, ele diz assim, ó: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Que coisa interessante. Ele estava onde? Estava dentro do ventre. Chama aquele local de santo templo. Por quê? Porque onde nós orarmos, ali se torna um templo sagrado, porque nos encontramos com o Eterno. E ele fez essa linda oração, né? Bom, Jonas fugiu da presença de Deus por ter um mal entendido a respeito de Deus e da sua vontade e dos seus propósitos, né? Às vezes também temos e nutrimos maus entendidos acerca de Deus e do seu desejo para nós. Uma delas, comum a todos nós, às vezes, é que o desejo de Deus para nós é que nos concentremos na nossa própria salvação e nos desviemos do mundo e das pessoas desse mundo, porque queremos manter uma atitude pura. Então eu me afasto das pessoas. Nunca se esqueça, queridos, que esse é um mal entendido. Não foi para isso que Deus te chamou. Você se lembra da oração de Cristo no capítulo 17 de João? Ele diz assim: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
nós precisamos testemunhar as pessoas em necessidade, né? Olha Jonas. Jonas tinha por certo a perdição, condenação de todas as pessoas que habitavam em Nínive. Por isso nem achou que seria desnecessário ir até Nínive para lhe pregar o evangelho, porque eles já estavam perdidos e nem mereciam salvação. Ou talvez pensar, se eu pregar, aquele povo não vai ouvir, vai ignorar, vai me prender, vai me torturar, vai me matar. Então nem se deu ao trabalho de ir pregar o evangelho lá para os ninivitas. Deixa eu dizer uma coisa, são exatamente essas pessoas que precisam. Sabe aquele bêbado da rua? Ele precisa do evangelho tanto quanto aquele empresário riquíssimo que se dá aos prazeres, né? E que não pensa em Deus. Ele também precisa, juntamente com a sua família. Nós precisamos estar no meio do povo, claro, se manter incontaminado do mundo, mas estar no meio das pessoas a fim de levar salvação. Olhe para Jesus, querido amigo. Olhe para Jesus. Jesus poderia ter dito assim, lá do alto do seu sublime trono no céu, eu não vou para aquele mundo, porque aquele mundo é infectado, é afetado e é amaldiçoado pelo pecado. Eu vou para o meio do pecado? Não vou. Eu prefiro ficar aqui. Não foi essa a atitude de Cristo. Ele veio a esse mundo e andou entre pecadores e diz a Bíblia que morreu, inclusive, morreu entre pecadores. Ele estava na cruz, do seu lado direito e esquerdo haviam 2 ladrões. Então, aquele que viveu entre pecadores também morreu entre eles. Outro mal entendido que costumamos a nutrir é acreditar que o sucesso depende de nós. Né? Queridos amigos, deixa eu lhes dizer, como a lição nos coloca aqui claramente, somos tão incapazes de salvar as pessoas quanto Jonas era incapaz de salvar Nínive. Não é o sucesso que nós devemos discutir. O sucesso está nas mãos de Deus. É Deus que faz com que as pessoas se convertam. O que precisamos fazer é ir atendendo o chamado de Deus e plantar no coração das pessoas a semente do Evangelho. E ela brotará. A Bíblia fala assim, lança seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. Está lá em Eclesiastes 11, versículo 1. O que nós precisamos fazer? Nosso chamado não é para salvar, mas para cooperar com Deus na sua obra de salvar. Olha que coisa interessante, que privilégio Deus nos dado de participar da maior obra que já foi confiada a seres humanos. Eu quero dizer para você que a mais nobre de todos os trabalhos, de todas as missões que já foram sonhadas, planejadas, idealizadas, é salvar almas. Essa é a maior de todas as obras. Deus usou Jonas para transmitiu o evangelho a Nínive, mas usou Nínive para alcançar e transformar o seu profeta. Ganhar almas para nós é difícil, talvez impossível. Então nós devemos definitivamente deixar esse assunto com Deus. Pastor, então o que eu devo fazer? Prega o evangelho. Quando? A tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer seja não. Insta. Enquanto as pessoas estão ao seu lado, estão perto de você, fale a elas. Há um céu ganhar, há um inferno evitar. Mas diga para elas o que o evangelho fez para você. Como que você é hoje? É mais feliz do que antes de conhecer o evangelho? Então fala para ela o quanto você é mais feliz. Fala para ela assim, ó, funcionou para mim, vai funcionar para você. Se você assim fizer, você vai ter entrada no coração das pessoas, pelo poder do Espírito Santo. E quem sabe assim elas também se rendem ao Deus que você se rendeu. Essa é a nossa esperança. Mas lembre-se, conversão é com Deus. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude nessa tarefa, Senhor. E a entender que, por mais difícil que seja a missão, o Senhor nos capacita a levá-la e a cumpri-la. Nos ajude, Senhor, a estar na Tua presença, para que ao falarmos às pessoas, que seja nos dadas as palavras certas. Nos ajude a ter força e ânimo para plantar a semente do Evangelho no coração de quem quer que seja, que se aproxime de nós. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga.
Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.